Olá, esperamos que estejam todos bem. Eu sou a Silvia, estou como PCNP de LEM no Núcleo Pedagógico. Eu e os meus colegas, os PCNPs Aparecido de Tecnologia, Carolina de Filosofia e Sociologia e a Paula de Língua Portuguesa, vamos refletir com vocês sobre o tema avaliação. Essa TPC é comum a todas as áreas e foi dividida em duas partes. Então, nós vamos trabalhar a primeira parte nessa semana, nos dias 11, 12 e 13, e nos dias 25, 26 e 27, também de maio, a segunda parte. Quando nós formos ver os objetivos da TPC, vocês irão entender como ela foi planejada. Bom, contextualizando, nós iremos trabalhar sobre a importância da avaliação como instrumento que integra o processo de ensino e aprendizagem e contribui com o planejamento e replanejamento das nossas ações. Nós vamos falar também sobre a mudança dos indicadores do SARESP para o IDEB. Então, a partir desse ano, nós vamos utilizar o IDEB e não mais o SARESP, mas isso vai ser visto com maiores detalhes na segunda parte dessa TPC. Nós vamos iniciar assistindo uma animação e vamos aproveitar para refletir sobre o tema de hoje enquanto assistimos.
nós já vimos, né? Vamos conversar um pouco sobre o vídeo. Nós temos aí dois ETs, né, fazendo uma prova, um teste, que envolve a abdução de um terráqueo. Então, vamos partir da postura do avaliador. Nós percebemos no primeiro momento que ele se coloca como alguém que está lá para observar, avaliar e registrar os erros. Então, a todo momento, a cada erro do aprendiz, do ETzinho, ele vai lá e registra com uma expressão de crítica. Então, provavelmente, o intuito de reprovar. No primeiro momento, ele não se mostra como alguém que está verificando as dificuldades, fazendo um diagnóstico a partir dos resultados sobre as habilidades já desenvolvidas, porque o ETzinho, o aprendiz, ele sabe algumas coisas. Ele conseguiu levantar o terráqueo da cama, ele conseguiu movimentar o terráqueo pelo quarto. Eu não queria estar no lugar daquele terráqueo. Ele pode ter batido, mas ele conseguiu. Ele tirou pela janela, foi um sacrifício, foi parar na árvore, mas ele levou até a nave. E quando chegou lá, ele se sentiu tão dono de si, né? Tão eu consegui, que ele cometeu um erro e voltou à estaca zero. Só que ele tem habilidades que não foram muito bem desenvolvidas, mas que já começaram a ser. Então, a postura do avaliador, qual deveria ser? De anotar o que ele já tinha aprendido, o que ele já tinha desenvolvido e aquilo que ainda não, para, a partir daí, poder replanejar a sua metodologia, as suas ações. Ele deixa cair, então, ele empurra o aprendiz, quer dizer, terminou naquele momento, dá a entender que a avaliação terminou naquele momento, e ele mostra toda a habilidade dele, né? Parecia um polvo mexendo naqueles milhares de botões. Se a avaliação já tinha terminado, seria um bom momento para ele aproveitar e ensinar ali, dar algumas orientações para o aprendiz sobre o que ele tinha feito de errado. Mas ele afasta e ele já está reprovado ali. Só que o ETzinho começa o quê? A chorar. E nesse momento parece que ele se comove, mas é mais do que comover. Nesse momento é como se ele percebesse, né, a real função dele enquanto avaliador. E aí ele decide o quê? Fazer uma avaliação mais condizente, mais simples, lembrando que mais simples não é mais fácil, para permitir que ele faça. Mais simples é utilizar ali um número menor de habilidades, porque provavelmente você pilotar, ele coloca o ETzinho para pilotar a nave. Então, provavelmente, pilotar a nave requer um conhecimento sobre o funcionamento de um número menor de botões. Então, um número menor de habilidades, um número menor de botões. Então, conhecimentos esse, provavelmente, que o aprendiz já deveria ter desenvolvido naquele momento. Então, é isso que fazer uma avaliação mais simples. Eu utilizar um número menor de habilidades. Bom, deu certo? Mais ou menos. Porque, mais uma vez, a gente percebe que alguma coisa o aprendiz sabia. Ele conseguiu levantar a espaçonave, dar uma rodadinha e ela caiu, né? Então, o que ele precisava fazer a partir daí? Caso seja ele o professor, o instrutor daquele aprendiz, partir do que o aprendiz sabe para desenvolver o que ele ainda não sabe. E caso não seja ele seja assim, simplesmente o avaliador, e ele tenha outros instrutores, outros professores, é o que a avaliação externa faz. A avaliação externa ela é planejada por outras pessoas, ela é dada por outras pessoas. Lá, eles fazem todo o estudo e mandam para as escolas aqueles indicadores a partir daquilo que os alunos desenvolveram na proficiência de português, matemática e outros indicadores que nós vamos ver do IDEB na próxima TPC. Então, se eu avalio e ele é meu aluno, aquilo me dá direcionamento.
A avaliação externa também nos traz direcionamentos. Então, por meio daquilo que foi observado, ela nos ajuda a redirecionar. Porque esse é o sentido da avaliação. É um instrumento extremamente importante do processo de ensino-aprendizagem. Então, a avaliação ela não está ali para avaliar o processo de ensino e aprendizagem, e sim um instrumento que integra esse processo. A avaliação ela nos mostra se o percurso que nós traçamos no primeiro momento, se ele está atingindo, se ele está dando conta das necessidades de aprendizagem do aprendiz, do estudante, ou se nós precisamos redirecionar. A avaliação, ela não pode aterrorizar. O que ela faz é nos redirecionar. Nós queremos também saber o que vocês pensam sobre esse vídeo, quais as reflexões que ele proporcionou para vocês. Como nós não estamos ao vivo, né, não dá para a gente fazer uma interação síncrona, mas por meio do formulário que vocês vão preencher ao final, nós vamos aí realizar uma interação assíncrona. E as respostas de vocês vão nos dar subsídio para o próximo encontro. Bom, então nós vamos ver os objetivos e da forma, né, como a TPC está estruturada nessas duas partes, nesses dois momentos. Nós vamos refletir sobre a importância da avaliação para o processo de ensino e aprendizagem. Essa reflexão já começou com a nossa animação, vai continuar ao longo dessa TPC e da próxima. Rever os conceitos e finalidades das avaliações internas e externas. Então, hoje, nós vamos falar das internas, daqui a pouco a Paula vai conversar com a gente sobre isso, e as externas vão ficar para o nosso próximo encontro. Vamos também, no encontro de hoje, ver as formas de acesso, né, rever, relembrar as formas de acesso da plataforma CAED, e vamos apresentar os documentos de respostas às dúvidas enviadas por vocês. A cada TPC, vocês preenchem um formulário. Esse formulário é uma avaliação do encontro, que nos permite, que nos dá subsídios para redirecionar ali as nossas ações, para planejar, replanejar, né, o que for necessário. Então, foi feito um levantamento de todas as perguntas que vocês colocaram, e aí foram gerados 2 documentos que tem um sumário trazendo os temas, para ficar mais fácil para vocês manusearem e poderem ir direto ali ao ponto das dúvidas de vocês. Na próxima TPC da semana dia 24, nos dias 25, 26 e 27, nós vamos trabalhar, conhecer os indicadores do IDEB e o que eles revelam. Então, até o ano passado, nós trabalhávamos com os indicadores do SARESP, a partir deste ano, o IDEB. E o IDEB é composto também pela prova do SAEB. Então, o SAEB é uma avaliação externa, que vai avaliar a proficiência de língua portuguesa e matemática, e que vai compor o IDEB, que nós vamos ver melhor no próximo encontro. E também, nesse segundo encontro, analisar os elementos que compõem os itens de uma avaliação, que é importante a gente entender como as avaliações, como os itens são, né, elaborados das avaliações, principalmente das externas. Bom, aí nós vamos começar a trabalhar, então, o que é avaliar, né? A avaliação. Então, pegando o conceito geral, o conceito de avaliação está relacionado o quê? Com a ação e o efeito de avaliar, que permite assinalar, estimar, apreciar ou calcular o valor de algo. Por exemplo, de uma obra de arte, eu vou avaliar qual o valor dela, tanto cultural quanto financeiro. Eu posso avaliar o valor de uma joia e de tantas outras coisas. Mas avaliar também pode estar relacionado com o exame escolar que permite qualificar os conhecimentos, as aptidões e o rendimento.
A avaliação é uma área de estudo, uma área de pesquisa. Nós temos ali vários autores, vários estudiosos desta área que vão trazer o conceito deles de avaliação. E agora a Paula vai contar para nós quem são esses autores e como eles conceituam a avaliação. É com você, Paula. Obrigada, Silvia. Obrigada a todos os presentes pelo seu tempo, pela sua presença e pela sua atenção. O tempo de vocês é muito precioso e para a gente é realmente muito bacana saber que vocês estão aqui hoje. Então, vamos começar com Cipriano Carlos Lucchesi. Ele diz para a gente o seguinte: a avaliação é uma apreciação qualitativa sobre dados relevantes do processo de ensino-aprendizagem que auxilia o professor a tomar decisões sobre o seu trabalho. E também, seja pontual ou contínua, a avaliação só faz sentido quando leva ao desenvolvimento do educando. Nós grifamos algumas palavras que consideramos extremamente importantes. Por exemplo, qualitativa, mais qualidade, olhar para a qualidade, os dados precisam ser relevantes, e também o fato de que a avaliação permite que o professor tome decisões a partir daquilo que ele observa, dos resultados trazidos pelos alunos, os resultados dessas avaliações, ok? E marcamos também aqui para vocês desenvolvimento do educando, porque a avaliação, ela não é algo feito para punir a criança ou para cumprir tabela, para preencher aquela coluna do diário que insiste em piscar vazia e nós temos que colocar algo ali. Não, ela é realmente para que a gente possa ter um guia, um norte, recolher dados relevantes, de qualidade, que qualifiquem, né, como a Silvia falou no slide anterior, para que a gente possa avançar na aprendizagem dos alunos. Seguindo, então, ainda com o Lucchesi, ele vai dizer também aqui, eu estou na luta com o tamanho da letra, o tempo inteiro. Para Lucchesi, uma boa avaliação envolve 3 passos. Primeira bolinha, saber o nível atual de desempenho do aluno, etapa também conhecida como diagnóstico, que é para saber o que os alunos sabem, com foco no planejamento das aulas. Então, você vai saber o que os alunos sabem, mas a ideia também é te ajudar. Segunda bolinha, comparar essa informação com aquilo que é necessário ensinar no processo educativo, a qualificação, né? Vinculando aquilo que foi desenvolvido junto aos estudantes no planejamento das aulas, com o que será solicitado na avaliação. Portanto, os instrumentos e itens da avaliação devem ser compatíveis ao conteúdo ensinado. Parece óbvio, mas nem sempre é tão simples de articular, né? E na terceira bolinha, tomar as decisões que possibilitem atingir os resultados esperados, e aí temos planejar atividades, sequências didáticas ou projetos de ensino, com os respectivos instrumentos avaliativos de cada etapa. E aí vem a tomada de decisão, né? A partir do resultado que você obtém, a avaliação vai produzir um indicativo daquilo que foi planejado, trabalhado, para que a gente possa rever e saber se dá para continuar por aquele caminho, se aquele caminho está legal, está bom, está indo bem com os alunos, com quais alunos, a gente já vai falar disso também. E aí eu fiquei pensando naquele ET, não vou negar. Sabe aquele dia que você acorda com dor de cabeça, com dor nas costas? Não pude deixar de relacionar com aquele vídeo do ETzinho. Que medo, meu Deus. No próximo slide, então, nós vamos ver um outro autor importante, que é a Meire Abramovics. O que a Meire Abramovics fala para a gente? A avaliação deve ser encarada como reorientação para uma aprendizagem melhor e para a melhoria do sistema de ensino. Então, ela vai, a palavra que a gente marcou para vocês aqui, né, que ela vai trazer é a reorientação. Eu vinha por um caminho, aparentemente estava tudo bem, recolhi resultados, conversei com as crianças, observei, vou reorientar o meu trabalho de acordo com aquilo que me foi apresentado. Mais um colega super famoso no próximo slide, Jussara Hoffmann. A avaliação escolar, hoje, só faz sentido se tiver o intuito de buscar caminhos para a melhor aprendizagem. O que nós selecionamos aqui foi buscar caminhos, te ajudar a repensar o caminho que você escolheu e pensar em alternativas para que os estudantes todos possam ser contemplados, todos possam avançar em sua aprendizagem. Seguindo, então, para mais um
grande nome, Jansen Felipe da Silva. A avaliação precisa ser processual, contínua e sistematizada. E marcamos para vocês processual, porque é um processo, não é aquela prova do último dia de aula que vai resolver a nossa vida, até que já passou, né? O ano foi embora. Ela precisa ser contínua, porque ela vai te ajudar, como disse o colega anterior, a reorientar a sua prática ao longo do processo, né? E sistematizada, a gente precisa ter clareza do objetivo antes de pensar no instrumento e na metodologia para avaliar. Seguindo, pensando aqui em algumas conclusões, né? Portanto, não há avaliação se ela não trouxer um diagnóstico que contribua para melhorar a aprendizagem. Ela seria só um papel, na verdade, um monte de papel. Em qualquer processo de avaliação da aprendizagem, há um foco no individual e no coletivo. E, por fim, é instrumento importante para o planejamento pedagógico do professor. O objetivo da avaliação é ser ferramenta de acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem, pois o ato de avaliar faz parte desse processo. Ao avaliar, então, pessoal, é preciso ter muita clareza dos objetivos que deverão ser alcançados ao final, pois sem objetivos claros, nós acabamos fazendo o quê? Vagando sem rumo e brincando de possibilidade, de probabilidade à toa, e a gente vai receber dados desconexos, que não vão nos ajudar a tomar decisões e replanejar e reorientar o trabalho. Ok? Então, quando a gente vai começar qualquer processo na educação, a gente precisa ter a clareza do objetivo antes de tudo. Porque quando eu tenho um objetivo, eu vou traçando os caminhos que me levam até esse objetivo. Isso me ajuda muito, na verdade, né? Vocês se lembram de quando a Alice, lá no País das Maravilhas, essa Alice mesmo, ela pede ajuda ao gato para encontrar o seu caminho? Vamos ler esse trecho para vocês. Acho uma graça esse desenho. Gatinho, poderia me dizer, por favor, que caminho devo tomar para ir embora daqui? Isso depende muito de para onde quer ir, respondeu o gato. Para mim, acho que tanto faz, disse a menina. Nesse caso, qualquer caminho serve, afirmou o gato. Contanto que eu chegue a algum lugar, completou Alice, para se explicar melhor. Ah, mas com certeza você vai chegar, desde que caminhe bastante. Mas eu não quero me meter com gente louca, ressaltou Alice. Mas isso é impossível, disse o gato, porque todo mundo é meio louco por aqui. Eu sou, você também é. E aí o diálogo continua com mais 2 frases que eu vou incluir só porque elas são muito legais e eu achei que dialoga com o tema. Como pode saber se sou louco ou não? Disse a menina. Mas só pode ser, explicou o gato, ou não teria vindo parar aqui. E a melhor frase para encerrar. Alice achou que isso não provava nada. Encerrando aqui a leitura do trecho, a gente pode verificar aqui, então, que, como diz o gato para Alice, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve, porque não existe um objetivo, então também não importa muito qual é o final que vai aparecer quando você cansar de andar. Não dá nem para dizer que terminou de andar, é quando cansar de andar. Porque a gente anda e não sabe para onde está indo, vai chegar num lugar aleatório, com um objetivo aleatório, e é capaz até da gente achar que tá bom, né? E o fato da Alice dizer, Alice achou que isso não provava nada, do ponto de vista do estudante, muitas vezes a gente pode estar batendo martelo, sabe, fechando um conceito, fechando uma questão na nossa cabeça, e para o aluno aquilo realmente não define quem ele é, né? Eu sempre disse isso para os meus alunos. Às vezes eles vinham e falavam assim, professora, eu estou muito triste porque eu não fui bem na prova. E eu dizia, isso é um papel, isso não é você. Eu tenho um papel na minha mão, você é uma pessoa, você é um ser completo. Esse papel não é o melhor papel que você já me entregou, mas você continua sendo maravilhoso em 500 outras mil coisas. Então, a gente vai fazer outro papel e você vai tentar de novo, vai se dedicar mais. Vamos tentar de outra forma? Vamos fazer a avaliação oral, então? Vamos procurar fazer através de um jogo? Vamos modificar? Eles ficavam, às vezes, mais conformados, né, com a ideia de que eles não eram necessariamente aquilo que a folha estava dizendo. Você consegue imaginar essa sensação? Olhar para um papel e falar, nossa, eu sou um 4. Eu não sei se eu ia me sentir bem. Eu sou um 4. Parece que as pessoas não te amam o suficiente, não sei, é estranho. Enfim, seguindo aqui,
a avaliação e o currículo, eles estão interligados no cotidiano escolar e nas práticas educativas. Em 2021, nós não podemos esquecer que houve uma priorização das habilidades do currículo, gerando um documento, já seu amigo esse documento, eu acho, o nome dele é Habilidades Essenciais e está lá no site do Currículo Paulista. Se ele ainda não é seu amigo, em algum momento será. Esse documento vai impactar diretamente nas avaliações que chegarão para os alunos, como a ADE, que você já aplicou, né, que veio impressa, a AP e a sequência digital. Então, diante desse fato porque a concreto está posto e já está acontecendo, é importante participar com muito carinho das formações que a EFAP oferta em ATPC pelo Centro de Mídia sobre recuperação e aprofundamento, também dos desdobramentos na unidade escolar que ocorrem no último tempo de ATPC, após a transmissão da EFAP, né, e utilizar, ainda que parcialmente, o material produzido com essa finalidade, que é o aprender sempre, porque eles estão fazendo um amarradinho bem legal sobre essas habilidades essenciais. Além disso, conversar bastante com os estudantes para conscientizá-los sobre a importância da seriedade ao realizar essas avaliações, fazer realmente colocando o melhor de si, com atenção, porque isso vai gerar um relatório, esse relatório vai guiar o trabalho do professor, e é importante que ele seja honesto e faça de verdade a prova. Enfim, vamos retomar esse tema mais adiante, né? Então, peraí, só um minutinho, computadores travam. Concluindo, então, fechando o que foi falado com os autores famosos, né? A avaliação não tem como pressuposto a punição ou a premiação. Ela prevê que os estudantes possuem ritmos e processos de aprendizagem diferentes. A gente sabe, e a avaliação também precisa ser alinhada a isso. Segundo ponto, a diversidade de instrumentos avaliativos é que vai possibilitar ao professor obter mais e melhores informações sobre o trabalho em classe. E, por fim, nada pode ser aleatório, nem mesmo a observação constante. Ela só será formativa para o aluno se ele for comunicado e puder refletir sobre os resultados para possibilitar tomadas de decisão. Foca nessa terceira bolinha e se coloca no lugar do estudante. Se você é professor, você é aluno também, e já foi e será, porque a gente estuda a vida inteira. Você faz um projeto para entregar para o seu professor na faculdade, na pós ou no mestrado, passa o semestre inteiro se dedicando, ninguém te fala nada, você acha que está tudo bem, recebe um monte de tique, tarefa feita, tarefa feita, tarefa feita, tarefa feita, e no último dia ele te devolve com uma nota vermelha, dizendo, não gostei do tema que você escolheu. Puxa, mas não deu para falar comigo nem uma vez em 6 meses, podia ter me avisado em fevereiro, eu tinha mudado esse tema, me avisa em maio, eu acrescento alguma coisa. Então, eu não ia gostar se fosse comigo, né? Então, o aluno também, às vezes ele nem sabe, mas para ele, quando você fala, olha, vamos por aqui, experimenta outra coisa, essa parte você pode melhorar, isso para ele é genial, é sensacional. Bom, a avaliação vai te gerar um relatório, ok? O que você vai fazer com esse relatório? E que relatório é esse? Ele pode ter vindo das plataformas como Kaed, Sara, ou pode ter sido gerado por você no momento em que você tabula aqueles dados e monta suas tabelas. Então, primeira coisa, são duas, tá? A primeira coisa que você precisa é ter noção de que há o coletivo e há o individual. Então, é preciso atentar-se à resposta gerada pela turma, mas também é importante analisar os alunos um a um, verificando o quê? Os principais pontos de atenção para replanejar ações que atendem tanto ao coletivo quanto ao individual. Nós não estamos dizendo aqui que se você tem uma turma de 30 alunos, você planeja 30 vezes. Na verdade, é o contrário. Você planeja uma vez, mas criando estratégias que atendam, por exemplo, aos 7 alunos que não adquiriram a habilidade, você começa o seu planejamento com uma coisa mais simplesinha, que permita a esses 7 alunos começarem a caminhada. Mais um pouquinho, você coloca um segundo passo dentro do seu planejamento, que atenda ao grupo de 15 alunos que tem a habilidade quase adquirida, estava quase lá. Então, é um passinho, eles vão andando, né? E, por fim, um próximo passo que atenda aos outros 8 alunos que já estão com a habilidade adquirida. E, de repente, pensando em estratégias, é só um exemplo, você tem uma série de estratégias já na sua mente que você já usa, se possível até trabalhar com jogos, com revisão, com atividade em pequenos grupos, enfim, quanto mais variado, melhor, mas a cada passo do seu
planejamento, procurando incluir ou dividir em 3, mas pode dividir em 2, em 7, como você achar melhor, dividir os trabalhos de forma que os que estão mais atrás e os que estão mais à frente possam ir caminhando junto com o bloco para avançar, tá? Você lembra daquela fala do Vygotsky? Hoje minha língua está presa. Quando Vygotsky fala de zona de desenvolvimento proximal, ZDP, quando uma criança interage com uma outra criança que já domina a habilidade, o estudante pode perceber estratégias e caminhos para o seu próprio aprendizado a partir da observação que ele faz do colega dele. Então, também é uma estratégia muito legal, né? Que não demanda necessariamente que você faça montanhas de planejamentos. Isso não faz nem sentido. É o planejamento, incluindo esses grupos todos em partes do processo. O segundo ponto, mais simples e ao mesmo tempo mais complicado, é aprender a interpretar esses dados. Não basta olhar para o relatório, olhar para os dados. É importante compreender aquilo que se está vendo. Não é fácil, gráfico de barra, gráfico de pizza, índice, quanto esse índice subiu, o que desse índice vem do fluxo. A equipe vai ajudar com a Silvia e o Cido no próximo encontro a desvendar um pouco dessas coisas misteriosas, mas pedir ajuda é importante, estudar em grupo, chamar outros colegas para fazer esse estudo dos indicadores, participar das formações disponíveis, elas estão aí em vários locais, né? Tem formações na EFAP, tem no Centro de Mídias, tem pela Diretoria de Ensino, vamos nos ajudando. Seguindo, então, avaliações externas e internas. Podemos passar para o próximo slide. Avaliação externa. Eu vou ler porque eu não sei se está grande o suficiente para vocês, tá? A avaliação externa tem como objetivo fornecer diagnóstico do desempenho dos alunos, acompanhar e subsidiar políticas educacionais. Políticas educacionais. É um pouco amplo. Ao lado, na avaliação interna, qual é o objetivo? Em contraste, é avaliar todo o processo de aprendizagem. Sentiu a diferença? Pensando agora em planejamento, no caso da avaliação externa, são promovidas pelos sistemas escolares, e a avaliação interna é realizada pelo professor. No caso da externa, os instrumentos, né, na linha dos instrumentos, ela utiliza testes, e a avaliação interna pode ser usado portfólio, relatório, trabalho em grupo, testes e etc. Seguindo, a avaliação interna, então, da aprendizagem, realizada pelo professor em sala de aula, busca verificar a aprendizagem do aluno e é determinado em conformidade com o planejamento escolar e com o plano de trabalho que você faz, né? Ela gera um retorno bem mais personalizado, porque ela é pensada, produzida, aplicada e corrigida por você, que é o professor, e é totalmente alinhada ao seu plano pedagógico, e também ela lida com crianças que são reais do ponto de vista de que você as conhece, convive com elas no cotidiano mesmo. Ouve falando, dando risada, conhece as dificuldades de cada uma delas. E o desempenho dos estudantes também tende a ser melhor nesse tipo de avaliação, porque cada questão e estratégia foram pensados com base no cotidiano do professor com aquele grupo de alunos. Então, é muito comum que eles se saiam super bem nas avaliações que foram feitas pelo professor, e não também quando o caderno chega num pacote e vem de outro lugar. Vamos dar uma olhada numa charge, no próximo slide, que vai falar um pouquinho sobre, vai falar sem falar, o que ela mais diz é sem falar. Para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. É um clássico das formações pedagógicas, e a parte mais sensacional é a cara da foca. A foca tá perplexa, olha a cara do pinguim. Ele não tá acreditando que isso tá acontecendo. Eu tô rindo, mas é com respeito. A avaliação interna, ela permite que o professor, conhecendo o peixe, pense em um modelo de avaliação que possa ser realizado dentro do aquário. E no caso do elefante, o professor pode trocar subir na árvore por contornar a árvore. Contornar, eu sei que ele faz rápido até, né?
Mas o melhor de tudo, para mim, ainda é a cara do pinguim. Enfim, nem todo aluno, ao se sentir assim, na situação em que está a foca e o pinguim, eles foram desenhados mais expressivos, mas o peixe com certeza está perplexo. Nem todo aluno vai pedir a palavra e vai expor o seu receio. Provavelmente ele vai tentar fazer, ele vai se frustrar, ele vai achar que ele é incapaz e ele vai começar a perder o ânimo, pensando que não adianta insistir, que é ele que não consegue, que é ele que não foi feito para aquilo. Olha, isso não é legal. E o problema não é o aluno, é a proposta de avaliação que foi feita para ele. Você enxerga algum problema no elefante, assim, biologicamente falando? E a responsabilidade não é dele, a responsabilidade é nossa, né? Fomos nós que estudamos e nos preparamos para. Então, somos nós os responsáveis por pensar em caminhos alternativos para ajudar ao grupo todo. Eu acho que na vida eu sou aquela foca, seguindo tipos de avaliação. 4. Ai, mas eu tenho visto tanto falar em 3. Pois é, tem 4. Já vem aparecendo por aí. E é bem interessante. Diagnóstica, formativa, comparativa e somativa. Vamos explorar? Avaliação diagnóstica. Como o nome diz, ela é usada para que o professor possa ter um diagnóstico sobre o aprendizado do aluno, né? Então, ele vai compreender as dificuldades do aluno, a origem dessas dificuldades e, através dessa avaliação, ele vai identificar o que os alunos já sabem, o que eles não sabem, o que eles precisam aprender. Então, aí ele passa a ter um norte para preparar seu plano de ensino, dedicar mais tempo a habilidades nas quais seus alunos enfrentam as maiores dificuldades. Eu não vou ler o slide completo, o material vai para vocês, tá? Vai através do seu coordenador. Se tiver dificuldade, pode entrar em contato com a gente, que a gente reenvia. No próximo slide, a gente vai olhar para a avaliação formativa. A formativa, ela tem como foco a formação, ou seja, o aprendizado. Ela começa a ser realizada logo após o período de diagnóstico, é uma questão de lógica isso, né? E segue ao longo de todo o ano letivo. E é um tipo de avaliação que, enquanto ela funciona como avaliação, ela também ensina o aluno. É imprescindível a avaliação formativa para que o professor entenda, ao longo do percurso, se o aluno está seguindo em direção aos objetivos que foram traçados para ele ir atingindo em cada etapa pelo professor, né? E também traz resultados que vão possibilitar que a gente invista na qualidade do ensino e faça adaptações conforme as necessidades dos alunos vão surgindo. A seguir, no próximo slide, a gente vai olhar para a comparativa. Comparativa é uma avaliação aplicada ao final de uma aula para avaliar de forma pontual, ela é mais, assim, no alvo, né? Se o aluno compreendeu o conteúdo ensinado naquele dia. É uma forma de comparar o aprendizado que o aluno tinha antes com o que ele adquiriu após aquela aula. E ao contrário da avaliação diagnóstica, por exemplo, aqui desejado é que o aluno apresente domínio do conteúdo, ok? A gente usa muito isso de fazer os exercícios, procurar oralmente, muitas vezes, as respostas ao final de uma aula. E aí, pessoal, o que vocês entenderam? Fulano, levanta a mão. E aí, o que você achou que é? E já vai sondando ali. No próximo slide, então, a somativa. A somativa é a nossa velha conhecida. É a mais conhecida no dia a dia escolar, é aquela avaliação que quantifica. Essa aqui vale nota, né? Ela atribui uma nota aos estudantes. Diferentemente das outras avaliações, tem foco qualitativo, a somativa é quantitativa. Aí que a gente vai de 0 a 10, né? Ou vai nas letrinhas, ela abrange todos os conteúdos que a gente trabalhou no bloco de tempo, seja ele bimestre, semestre, ano, né? E como abrange uma grande diversidade de conteúdos, também não permite avaliar nenhum conteúdo com tanta profundidade. A gente tem que fazer um recorte, não dá para ver tudo, senão vai ficar uma prova para sempre, prova eterna. De maneira geral, é uma avaliação que vem para confirmar o resultado das avaliações anteriores. Então, você fez diagnóstica, orientou todo o seu trabalho, foi aplicando formativa ao longo do tempo com eles no dia a dia, naquele trato do dia a dia, foi aplicando a comparativa para verificar se as coisas estavam funcionando aula a aula. Então, quando você aplica a somativa, você
você sabe disso. Você quase fecha a nota do seu aluno de cabeça. Você fala assim, esse menino tira 7, ele vem e te apresenta um 7. Você não acerta direto isso? Porque a gente vem convivendo com eles, vem puxando, vem trazendo, a gente meio que sabe até como eles vão se sair na hora de fazer a somativa. Ainda que ela seja necessária, importante, parte natural do processo, a somativa pode acabar muitas vezes tendo um caráter excludente. Lembra do elefante, do peixe, da foca? Ela é pontual e só avalia o resultado final, deixando de fora todo o percurso que o aluno percorreu para chegar até ele. Um aluno pode, então, se sair muito bem na formativa, por exemplo, e ficar nervoso, sujeito à reprovação por não alcançar uma boa nota na somativa. É daí que vem a importância da gente trabalhar todas as avaliações em conjunto, sem deixar um peso muito grande para um aspecto só, trabalhar aquela coisa da variedade mesmo, de possibilidades, né? E ao cruzar os resultados de cada uma, obter uma visão mais holística do processo de aprendizado de cada aluno. Bom, até aqui nós falamos, então, dos 4 tipos de avaliação, e nós vamos começar a conversar, a partir do próximo slide, sobre onde estão as avaliações, como localizá-las, onde vivem, de que se alimentam, sexta, no seu ATPC. Brincadeiras à parte, você já conhece essa imagem aí, né? O acesso às avaliações pela plataforma de atividades e avaliação formativa de São Paulo, CAED. Então, algumas considerações gerais sobre o que tem lá no CAED. Vamos focar nas 3 avaliações que têm alguma relação com sistemas, né? Então, primeiro, vamos pensar em ADE, que é a avaliação diagnóstica de entrada. Depois, a gente vai pensar em SD, que é a sequência digital de atividades. E aí, nós vamos falar de AP, avaliação da aprendizagem em processo. Do ponto de vista do CAED, a ADE veio impressa, não envolveu o CAED, a digitação foi pelo SARA, lembra? Seus alunos, principalmente quem é português e matemática, né, recebeu a provinha, foi lá no SARA, digitou a nota do seu aluno lá, era aquele ambiente azul, não usou o CAED, ok? A AP e a sequência digital de atividades já estão dentro da plataforma CAED, e essa plataforma não permite a digitação por parte do professor. Ela vai puxar alguns dados do SARA, os dados da ADE, por exemplo, serão puxados para dentro da plataforma CAED, mas você digitou lá no SARA. Aqui no CAED não tem como digitar, só o aluno tem acesso. O que você tem acesso, na verdade, é que nos cards de resultados e monitoramento, você vai vendo os relatórios e vai fazendo o acompanhamento da participação e do desempenho dos alunos, conforme a equipe do CAED vai publicando esses relatórios, e a gente vai acompanhando por ali, tá bom? Ah, mas eu tenho um aluno ou 10, e eles não têm acesso à internet, não tem celular, o menino está offline, e ele não vai conseguir fazer pela plataforma. O que eu posso fazer? Você pode fazer o seguinte, você pode pegar a versão impressa, tem o PDF na biblioteca da COPED, você entrega essa versão para o aluno, pode mandar o PDF para ele online, pelo WhatsApp, por e-mail, ele te devolve o gabarito, ou você pode imprimir mesmo, se a escola tiver condição de imprimir, ele retira na escola e depois ele devolve, ou faz lá. Só que aí você vai lançar esse resultado direto no seu diário, nas suas anotações pessoais. Você já não digita mais na plataforma e não vai fazer parte do relatório, tá bom? Vai fazer parte do seu registro para que você trabalhe com o seu aluno, faça o diagnóstico, ok? Seguindo, então, sobre a ADE, é uma ação avaliativa realizada no início de um processo. Perdão, tocou uma coisa aqui, mas já parei. Ação avaliativa realizada no início de um processo de aprendizagem, que tem a função de obter informações sobre os conhecimentos, aptidões e competências dos estudantes, com vista à organização dos processos de ensino e aprendizagem de acordo com as situações identificadas. Parece muito com a diagnóstica, né, que a gente leu agora há pouco, porque realmente uma das mais importantes, das características mais importantes é o aspecto preventivo, porque ela te permite conhecer algumas situações e tomar decisões antes
né? E antes de se iniciar um processo, você já vem prevenido para iniciar esse processo. Seguindo, é importante a gente lembrar que toda avaliação, em alguma medida, é diagnóstica, né? Ela sempre vai te trazer algum tipo de retorno que vai te permitir trabalhar com esses dados. Aqui nós temos a AP, né? O objetivo da AP é diagnosticar o nível de aprendizado dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. Ela olha para um escopo específico, né? E o resultado da avaliação AP é utilizado para orientar professores, desenvolver novos programas e projetos que contribuem para a melhoria do ensino público. Então, é um modelo de avaliação bastante voltado para política pública educacional. Tem novidade? Claro que tem, senão a gente não estaria aqui. A AP, a partir de agora, tem 4 cadernos. Tem um caderno de língua portuguesa, tem um caderno de matemática, tem ciências humanas e tem ciências da natureza. 4 cadernos. Ainda não fazem parte inglês, arte não estão, né? Depois qualquer coisa a Silvia me corrige, mas acho que arte, inglês e educação física são os 3 componentes curriculares que ainda não entraram para a AP, mas é um processo, vem sendo ampliado e com o tempo provavelmente todo mundo encontrará o seu cantinho lá na AP. Seguindo, a plataforma CAED é um programa que prevê a disponibilização periódica de sequências digitais de atividades para a língua portuguesa e matemática do 4º ano à 3ª do médio. Essas sequências digitais, pessoal, elas são um material para calibrar a aprendizagem do aluno, o ensino, né, para que ele vá mais preparado para fazer a AP. Então, existe uma sequência lógica de trabalho dentro da plataforma CAED, que é a seguinte: o estudante fazer primeiro a diagnóstica com você, aí ele vai fazer a sequência digital de atividades, que vai avaliar as habilidades, isso vai te dar um retorno, e com base nesse retorno, você tem um tempinho para tomar as providências que sejam necessárias. E aí, esse aluno, quando ele for fazer a AP, ele vai mais preparado, mais tranquilo e mais dono de si, digamos assim. Você tem tempo de interferir naquilo que você percebe que precisa de intervenção. Os resultados são gerados automaticamente para acompanhamento do estudante ou do professor, e tem lá também um card muito legal que se chama Guia das atividades, onde você, clicando, consegue ver tanto as questões como as alternativas. Então, nós temos visão de aluno, visão de professor, visão de diretora de ensino. A gente vai ver, podemos ver no próximo slide, nós vamos ver um tutorial em vídeo que foi preparado a partir da visão do aluno, a visão do estudante. Vamos lá. Olá, estudantes! Hoje nós vamos acessar a plataforma CAED para que você possa realizar as avaliações que estão lá te esperando. Primeira coisa que nós temos que fazer é acessar a Secretaria Escolar Digital, que é esse site que tem como símbolo um mouse azul. Estou na versão web, mas também tem a versão para celular que pode ser baixada nas lojas de aplicativos. Então, você acessa a Secretaria Escolar Digital. Esta é a tela inicial, e aí você vai fazer o seu login com nome de usuário e senha. O seu nome de usuário é o seu RA, seguido das letras SP de São Paulo, sempre minúsculo. O número do seu RA, caso você não tenha, a escola pode te fornecer. Às vezes, o RA vem com um conjunto de zeros na frente. Fizemos testes retirando esses zeros da frente, e deu certo para nós aqui quando a gente retirou, mas algumas pessoas disseram que tiveram que manter o processo ser liberado. Então, experimente com zeros na frente do seu RA e sem os zeros na frente do seu RA. Não esqueça de colocar as letras SP minúsculas após digitar o seu RA. A senha é o seu aniversário. 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês, 4 dígitos para o ano sem as barras. Depois você consegue modificar a sua senha. Eu vou fazer o meu login e vou acessar para você ver.
Assim que abre, você vai do lado esquerdo, onde tem esse menu azul, e você vai clicar em Pedagógico, abrindo plataforma CAED, e ele vai direcionar a gente lá para o site. Pronto. Então, nós vamos descer um pouquinho, onde você encontrará 2 cards. O primeiro, avaliações e sequências digitais, é onde estão as avaliações que você precisa responder. Ao lado tem o card de seus resultados, onde você poderá verificar posteriormente como se saiu nas avaliações. Pronto, aqui estão as avaliações. M significa matemática, tá? É uma provinha de matemática, e P, língua portuguesa. Primeira sequência digital 2021. Quando você clicar em entrar, você terá 48 horas para realizar essa avaliação. É por isso que eu não vou abrir agora. Então, você tem até o momento, primeira sequência digital 2021 de matemática e língua portuguesa, com prazo até o dia 23 de abril de 2021, às 23h59, tanto para matemática como para português. Mais para frente, tem mais avaliações. Então, se você descer um pouquinho, você vai perceber que já está aqui também a AP. A AP é composta de 4 avaliações: língua portuguesa, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Mas o prazo da AP é dia 30 de abril de 2021, às 23h59. Então, vamos nos concentrar primeiro em entregar a primeira sequência digital e assim que estiverem prontas essas 2 avaliações, de acordo com a orientação da sua escola, você vai se concentrar em fazer as 4 avaliações da AP. Boa sorte e uma excelente prova para você! Ok, então como vocês puderam observar nesse vídeo, o aluno ele vai fazer o seu acesso a partir da sede, como nós, né? Quando a gente tenta fazer o acesso direto pela plataforma CAED, costuma não dar muito certo. Então, começamos pela sede, e da sede a gente clica em pedagógico e migra para dentro do CAED. O aluno precisa estar atento às 48 horas, porque o caderno realmente fecha, e ele não tem mais acesso ao caderno, ele não consegue abrir mais, tá? Com o tempo, vão aparecendo aqui outras avaliações. Se o seu aluno clicar agora, ele já consegue ver a sequência digital de atividades de número 2, já está aparecendo para os meninos, e parece que vai ficar aberto por um período indeterminado aí. A AP já tem data para começar e data para fechar, né? 21 de maio é a nova data para encerrar para os meninos a AP, para os alunos, mas a sequência digital vai ficar aberta por um tempinho maior. Qualquer dúvida, pessoal, a nossa equipe de tecnologia está à disposição para tirar as dúvidas, e é sempre um prazer poder ajudar vocês. Seguindo, então, aqui, uma pergunta. Eu pedi para você voltar rapidinho o anterior, Cido, só para eu ler uma coisinha para isso. No formulário que vocês vão receber, vai ter um campo lá com essas 2 questões. Nós queremos ouvir vocês, e no próximo encontro, que vai ser na semana de 24 de maio, nós vamos trazer as contribuições de vocês para discussão aqui. Então, a primeira pergunta é: quais estratégias você utiliza no cotidiano para obter das avaliações o melhor diagnóstico? As que você usa, certo? E como você faz, na prática, para utilizar esse diagnóstico no seu planejamento e ações pedagógicas. E aí a gente vai, com a contribuição de vocês, trazer essas boas práticas, as boas ideias, para que a gente possa auxiliar, principalmente os colegas, entre nós, né? Nós vamos nos auxiliar. Seguindo, então, para o próximo slide. Sugestão de estudo. Fala do professor Cipriano Lucchesi e da professora Jussara Hoffmann. Para quem conhece e para quem não conhece, é uma indicação muito legal de material para estudar o tema avaliação. São links, quando vocês receberem os slides, é só clicar. E no próximo slide tem mais uma indicação. Só esperar mudar aqui. Como avaliar e certificar novas aprendizagens e competências, com a Kimberly O'Malley. Meu inglês é sensacional, né? A Silvia ri de mim, às vezes, aqui no cantinho.
Vocês não estão vendo, mas ela está indo. Eu evitei algumas coisas em inglês. Então, como avaliar e certificar novas aprendizagens e competências com a Kimberly O'Malley, no evento Transformar 2015. Ela é pesquisadora da Rede de Inovação e Pesquisa da Pearson, e ela trouxe uma perspectiva muito interessante. Esse vídeo vale muito a pena, porque ela traz, a partir de dados de pesquisa mais complexos e mais relacionados a coisas que o aluno, não apenas ele apresenta para a gente na escola, mas coisas que são do entorno do aluno, que tem a ver até com a família, com a casa dele, com algumas das aptidões desse aluno, e eles fazem o cruzamento dessas informações ao desempenho em avaliação. É muito interessante, é uma indicação da Silvia, e eu acho que vocês vão gostar. Aqui a gente vai mudar um pouquinho de assunto, no próximo slide, rapidamente. Muda, mas não muda. Nós vamos falar sobre dúvidas. Como a Silvia disse no começo da nossa apresentação de hoje, toda a TPC vem com um formulário, e a gente pede para vocês que enviem nesses formulários perguntas, no caso de haver alguma dúvida, sugestões, reclamações, pode colocar lá. E nós lemos, acompanhamos com muito cuidado, com muito carinho. As críticas, a gente anota todas para procurar melhorar. Não é tudo que a gente consegue melhorar, mas de verdade, a gente se esforça para atender aos pedidos de vocês. E muitas das dúvidas que foram enviadas, né, a gente foi respondendo ao longo de ATPC, mas algumas foram colocadas num compilado. Documento de respostas às dúvidas. Então, são 2 documentos, um deles se chama Dúvidas ATPC, e o outro se chama Dúvidas Trilha de Aprendizagem, se não me engano. Daqui a pouco eu confirmo o nome para vocês. São as dúvidas que vieram, então, através desses formulários, no plural, foram vários. Está um pouco atrasado, porque teve modificação de feriado, de recesso, mas, enfim, chegou, né? Então, olhando para o próximo slide, mais um, Cido, por gentileza. Obrigada. O documento Dúvidas ATPC, ele vai tratar das tecnologias educacionais no geral, ensino híbrido, ATPC, novo ensino médio, material de apoio, mais ou menos esse é o resumo do que tem lá. E no próximo, o documento Dúvidas Trilha Digital, ele foca especificamente numa ação que foi feita lá no planejamento no começo do ano, que se chamava Trilha Digital, foi uma ação híbrida, que vocês fizeram com o PC na escola, e uma parte era online, e vieram perguntas sobre o centro de mídias, novas funcionalidades, principalmente, sobre os equipamentos, para que vocês possam trabalhar com tecnologia a partir da escola, sobre a ampliação híbrida, que é o além da escola, aquele do chip, 1h30 a mais, sobre diário digital e os protocolos COVID. São documentos muito bem feitos, estão organizados de maneira bastante didática, eu acredito que vocês vão aproveitar bastante. E se após a leitura desses documentos vier mais um conjunto de dúvidas, pode mandar que a gente vai responder para vocês. Seguindo, então, para o próximo slide. Conhece essa pessoa? Não o da escada, o que assina, o Ayrton Senna. Quando penso que cheguei ao meu limite, descubro que tenho forças para ir mais além. Ayrton Senna. Com esse slide, a gente agradece muito pela atenção de vocês, pelo tempo que vocês dedicaram a esse momento de estudo, e eu me despeço aqui e chamo meus colegas para se despedirem também. Muito obrigada. Muito obrigada, né, pela participação, pela atenção de vocês, e a gente se vê novamente na próxima TPC, nos dias 25, 26 e 27. Muito obrigada. Agradecer a todos, né, a participação, já estava aqui no comando, então acabei não aparecendo nas imagens, né, mas no próximo TPC iria aparecer com a Silvia. Um abraço e me despeço de todos também.